agora, amados irmãos, aqui o texto que vai dizer, diz aquela hora, por volta da hora nona, clamou Jesus alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus virou as costas para o seu filho? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Jesus ali era todo pecado, que não era dele, era meu e era seu. Está começando a entender porque nós participamos? A ceia era a reunião mais importante da semana. E muitas vezes ele desprezava. Vamos para quinta, irmãos. João 19, 28. Depois, tendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Eu tenho sede. Presta atenção, amados irmãos. O seu amor a Deus e o seu amor a mim e a você foi ao extremo. Não existe coisa mais extrema do que dar a vida por um miserável pecador. Romanos 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós ainda sendo depravados, pecadores, iníquos, perdidos, filhos da desobediência, filho do diabo. Ainda você está procurando motivo de você amar ao Senhor, de ter prazer estar sentado à mesa do Senhor. Mas não para por aí. Esse é o sacrifício da cruz, foi o seu amor. O sexto, irmãos, acabamos de ler lá, diz: tudo está consumado. Afinal de contas, o que quer dizer isso, amados irmãos? É uma palavra profética. Porque tudo que estava na mente de Deus sobre a redenção do homem acabou de concluir. Tudo, para que o homem fosse salvo da morte, do pecado, do diabo, do mundo e da condenação eterna. Ele está dizendo: está consumado, está feito. Aí você vai entender quando ele diz lá, João 3 fala para Nicodemos, saber o que aconteceu no deserto lá com Moisés? Do mesmo modo, o Filho do Homem vai ser levantado, e todo que nele crer será salvo, porque está consumado. Irmãos, como tolos nós somos, querer viver nossa vida cristã sem apego, paixão, devoção, entrega, rendição, consagração a Cristo. É uma tragédia. E ele termina, amados irmãos, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. 23, 46, ele diz assim: e disse-lhes, 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E disto, espírito. Amados irmãos, o que nós temos aqui é uma palavra de vitória. O que nós temos lá no céu? Um homem e um Deus triunfante, vitorioso. Por isso, ele chama a sua igreja a ser triunfante, vitoriosa. Sobre o quê? Sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a morte. A igreja deveria ser uma igreja triunfante e vitoriosa. Eu não estou dizendo a ausência de problemas, dificuldades. Graças a Deus pelas dificuldades. Ela nos abate e nós sofremos profundamente. Mas não há ninguém nesse mundo que sofra mais por mim e por você do que o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por mim e por você no céu. Sem a cruz, amados irmãos,
não havia como tratar o pecado, a condenação do pecado, a escravidão do pecado. Sem a cruz, amados irmãos, não haveria como vencer o mundo e vencer a morte. Quais os efeitos da cruz para a minha vida e sua vida? Vida. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Vida. Nós só temos vida porque a vida ressuscitou. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e Ele é a vida. Por isso nós temos vida. Se Cristo não ressuscitasse, meus irmãos, se Ele não vencesse lá na cruz, nós não teríamos ressurreição. Nós não teríamos o Espírito Santo de Deus. E nós não teríamos a igreja, e nós não teríamos um sumo sacerdote assentado direito de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Amém. Tudo isso emana da cruz de Cristo. E o que Deus exige, Deus cobra de mim e de você. Qual a parte nossa? Diante dessa tamanha graça, a parte nossa é crer na palavra de Deus. A parte nossa, amados irmãos, é ter comunhão com Deus pela oração. A parte nossa, meus irmãos, é ter comunhão com os irmãos pela obra da cruz. A parte nossa é ter, amados irmãos, comunhão com a vinda do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Como é que, amados irmãos, nós somos tão pequenos? Por que vivemos uma vida tão baixa espiritualmente? Porque nós perdemos as glórias do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos aprendido, isso tem enchido nossas cabeças, mas não tem atingido nosso coração. Porque como atinge meu coração e você, amados irmãos, não há como eu e você não render-se a Ele. Render-se. É desesperar de você mesmo, não confiar em você, na sua suficiência, na sua autodependência, na sua autoglorificação. Não depender da justiça própria sua, que é trapo de imundícia, mas depender plenamente da justiça de Deus em Cristo Jesus. Onde Ele vai dizendo para mim e para você: perdoa, esse aqui está perdoado, ele é salvo, ele faz parte da família de Deus, toda a obra na cruz já foi consumada, há um triunfo da cruz, há um triunfo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse princípio parte do crente para se tornar cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que é o Pentecostes. Irmãos, há tanta confusão sobre estar cheio do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo desespera de si mesmo e rende-se e entrega totalmente ao Senhor. Esse é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Ele não confia em si, mas confia naquele que ressuscita os mortos. Mas não é só isso, amados irmãos. Há uma necessidade minha e sua de ter essa vida. Rendida o quê? Totalmente. Para quem? Para Cristo. Para que Ele seja a nossa vida. Para que não sejamos nós mais que vivamos, mas Cristo viva em nós. Os impedimentos, amados irmãos, é a falta de fé, é a falta de entrega, é a confiança em si mesmo, é a confiança na sua própria força. Eu conheço bem a Bíblia e já sei tudo, sou PhD em Bíblia, mas você não é PhD em comunhão. Entrega. Não tenho, meus irmãos, nenhuma dúvida que a necessidade do Filho de Deus é crer na palavra de Deus, é oração, é fé, é rendição ao Senhor Salvador Jesus Cristo. A obra da cruz, ela tem que ser de um modo crescente em nossas vidas.
cristandade. Mas é a única mensagem bíblica, é a mensagem da cruz. Paulo diz assim: eu não quero saber nada entre vós. Vocês que têm fala em língua, você profetiza, você tem todos os dons. Eu não quero saber nada entre vós, nenhuma disso eu quero saber. Eu quero saber de Cristo crucificado. Porque se eu souber em Cristo crucificado, os dons vão estar ajustados a Cristo, não a vocês, a Cristo. Para a glória de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. A fé, amados irmãos, é o complemento da graça de Deus. A graça de Deus é abundante, mas falta-nos fé. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele se chegue a Deus. Creio que Deus é Deus. E que Ele tem poder, amados irmãos, para lutar conosco, para lutar conosco nas dificuldades e nos levar a ser vencedores. O Romanos diz assim, sobre os vencedores, aqueles vencedores, sabe o que é vencedor? Aqueles que negam a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Esse é o vencedor. A fé, ela abre a porta para todas as bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Todas elas é pela fé. O meu justo agora vai viver pela fé. A Bíblia nunca diz: meu justo vai viver pelos dons. Não, irmãos, os dons são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. É pela fé. O meu justo viverá da fé. Todos agora temos acesso pela fé. Ele diz: tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para esse novo caminho, o sangue de Jesus. Entrem! Porque tudo está consumado, o vitorioso está lá, o glorioso está lá. Ele já entregou a salvação plena e poderosa para você. Não negligencie ela. Hebreus 2 vai dizer assim: olha, vocês, cuidado, não deixe escapar as palavras já proferidas, para que vocês se afastem de Deus. A coisa mais fácil que tem é afastar de Deus. O mundo, Satanás, o ego, o orgulho, tudo tenta afastar você de Deus. Nós temos justiça pela fé. Irmãos, ninguém pode me condenar mais. Eu sou um ex-condenado. Ninguém pode me acusar mais. E ninguém pode me separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é nada no céu ou na terra que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não pode. Deus nos fez sua família. Nós somos filhos de Deus. Deus nos fez santos. Deus nos salvou para ser dele e para ser separado para ele. Uma nação santa, eleita de propriedade de Deus, amados irmãos. Não venda essa propriedade para outra coisa. Você é propriedade de Deus. Você não é de você mesmo. Seu corpo não é de você mesmo. Sua vida não é de você mesmo. É daquele que ressuscitou dos mortos. Vitorioso. Nós somos dele. Mas o que nós fazemos nesse caminhar, amados irmãos? Nós esquecemos de Deus. Olha que Deus, 2 Coríntios 11, versículo 3, diz assim: eu temo, Paulo dizendo, eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, você seja enganado, você se afaste, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós devemos a Cristo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Ele nos comprou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos fez filhos de Deus. Devemos ter essa vida de simplicidade e devoção a Cristo. Mas Satanás quer tirar isso. Então ele coloca substitutos. Uma banda, um louvorzão, aquela coisa toda, substituto. Vamos botar substituto. Irmãos,
irmãos, prestem bem atenção, é a purificação pela fé, a nossa vida pela fé em Cristo Jesus. E não há outro caminho a não ser a caminhada da fé, em conformidade com a cruz de Cristo. Esse sim, amados irmãos, é o nosso caminhar diante do Senhor. Agora, diante de que nós estamos aqui, está diante do quê? Todo extremismo já foi em relação à ceia. Uns, mesmo os reformados, diziam assim: a ceia é só o sim. Outros diziam assim: não, ali tem o corpo, é a carne e o sangue de Jesus. Os dois estão errados. Mas o que é ceia do Senhor Jesus, então, para mim e para você? O que é, meus irmãos? O que é ceia? Não existe nesse mundo o lugar onde a presença de Deus é mais vista do que diante da ceia do Senhor. Não existe. É o céu na terra. É a reunião mais importante de uma assembleia, é a ceia. Por isso que Jesus disse para ele: olha, toda vez que vocês reunirem, participem disso aqui. Participem. Porque não é um memorial. Memorial você tem aí, o cara faz uma estátua, tem um memorial lá, morto. Está lá, sempre lá. Morto, não tem vida. Nós estamos falando de elementos de vida. O pão é vida. É o trigo que caído em terra, morreu e deu muito fruto que está aqui. E ali o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos justifica, nos perdoa, nos reconcilia com Deus, através do sangue de Jesus. E nós podemos aproximar diante de Deus, não como no Velho Testamento, só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos, amados irmãos. Agora não, escancarou, porque Jesus é a porta se abriu. Jesus, amados irmãos, é o altar de bronze, porque a justiça já foi feita. Jesus é a água da vida, Ele nos lavou, nos purificou. Jesus é o candeeiro, Ele é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. E Jesus, amados irmãos, é o aroma agradável a Deus. Todos nós podemos entrar, porque quando Jesus disse: está consumado, rasgou o véu de cima até embaixo. Aquele véu que nem uma parede de boi, de cavalo que puxasse, rasgaria. Mas rasgou. E o que ele está dizendo, amados irmãos? E quando rasgou, a glória de Deus estava lá? Não. Porque a glória de Deus estava na cruz. Seu filho estava lá. A glória de Deus é o seu filho. E por causa do seu filho, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e podemos conversar com nosso Pai, sem ser fulminado, sem pensar assim: Senhor, eu pequei hoje, eu sou um fraco, eu vou ser fulminado. Não, irmãos. Ele já perdoou os seus pecados. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é um filho de Deus, cambaleando, fraqueza muitas vezes, joelhos trôpegos, cansado. Mas, meu amado irmão, Jesus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É lá que eu e você temos que olhar. A obra consumida de Cristo naquela cruz. Jesus tem dois ofícios. Hebreus 3, 1, ele vai dizer: considerai o apóstolo, que é o enviado, Cristo, e o sumo sacerdote, que agora é Cristo ressurreto. E se o apóstolo não tivesse ido até a cruz e morrido na cruz por mim e por você, não haveria sumo sacerdote, não haveria céu para você, não haveria vida para mim e para você, nem esperança. Porque nossa esperança agora está na vida do nosso Senhor Salvador.
quando nós vamos ganhar no corpo celestial aparecido, onde está a nossa força? Então, por que nós participamos, amados irmãos? Nós achamos que nós estamos pegando um pãozinho e um suquinho de uva? Você está comendo realidade espiritual. É tão realidade espiritual. Ele diz: se você comeres daqui do modo indigno, sem discernir o corpo de Cristo,